Para apagar as marcas do tempo e conseguir aquela pele perfeita, a regra biológica é brutal, mas bem clara. A gente precisa, primeiro, destruir a pele antiga. Uhum. Esqueça totalmente aquela imagem de cuidados com a pele como um ritual de relaxamento, sabe, com cremes suaves, música ambiente e toalha quente. A verdadeira transformação celular não nasce do conforto, ela nasce do conflito, né? É, com certeza. É uma quebra de paradigma muito interessante, porque a estética convencional nos ensinou a nutrir a pele de fora para dentro, a vida inteira. Sim, passar o creminho ali. Exato. Mas, quando a gente olha para a dermatologia avançada, o mecanismo de ação é quase o oposto disso. Trata-se de realmente orquestrar uma crise biológica. E é exatamente essa crise que a gente vai dissecar na nossa análise profunda de hoje. Nós temos em mãos um material denso, fascinante, é um manual clínico, protocolos de peelings e fórmulas magistrais. Uhum. A segunda edição, de 2026. Isso, da autora Linda Borges. E já vale um aviso imediato para quem nos ouve agora. Este material é estritamente para uso profissional em consultório, tá? Com certeza. O objetivo aqui não é de forma alguma ensinar ninguém a fazer experimentos no banheiro de casa com ácido. Por favor, não façam isso. Não mesmo. A nossa missão hoje é entender a química, a biologia e os bastidores quase inacreditáveis de como o corpo humano reage a um ataque químico controlado. Porque fazer um peeling não é só passar um creme forte no rosto. Não é. É induzir um estado de emergência absoluto. E a utilidade de entender isso vai muito além de quem senta na cadeira de uma clínica de estética, sabe? Como assim? Ao observar como o nosso maior órgão reage a esse nível de estresse provocado, a gente acaba tendo uma verdadeira aula magna sobre imunidade, cicatrização e regeneração celular. Uhum. É literalmente o corpo humano operando no seu limite. Tá. Mas lendo o manual da Linda Borges, eu me deparei com algo que quebrou totalmente a minha expectativa logo de cara, nas primeiras páginas. O que foi? Eu imaginava que o procedimento começava no momento em que a gota de ácido tocava o rosto do paciente, Ah, o erro clássico. né? Só que o texto gasta um tempo enorme, páginas e páginas falando sobre a fase de pré-peeling, e que isso começa semanas antes. Semanas antes. Exatamente. Qual é a lógica de tratar a pele semanas antes de essencialmente queimar e destruir essa mesma pele? A lógica aí é puramente de engenharia de tecidos. Pensa assim, uma pele que não foi tratada é uma superfície completamente caótica. Tá. Ela tem áreas onde o extrato córneo, que é aquela camada de células mortas, é bem mais espesso e áreas onde é muito mais fino. Tem regiões mais ressecadas e regiões com excesso de sebo, Então é um terreno irregular. muito irregular. E se um ácido de alta potência for aplicado nesse terreno todo bagunçado, a absorção vai ser completamente descontrolada. Entendi. As áreas finas vão absorver mais. Exato. As áreas mais finas ou as que já estão comprometidas vão absorver o ácido rápido demais, e isso resulta numa lesão profunda e indesejada, Nossa. enquanto as áreas mais espessas mal vão ser afetadas. Então não é como aquela velha analogia de preparar a parede antes de pintar, que a gente escuta o tempo todo. Não, não é tão simples. Tá mais para preparar o solo antes de um plantio agrícola pesado. Você precisa arar a terra, equilibrar o pH e garantir que a irrigação seja uniforme, senão a semente morre, né? É uma ótima analogia. O manual cita o uso de fórmulas pré-peeling com ingredientes bem específicos para isso, como o ácido lático e o DMAE. Como que isso ara o solo da pele? Olha, o ácido lático, por exemplo, ele é um alfa-hidroxiácido maior. Isso significa que ele penetra devagar. Ele é mais lento. Isso. Mas a grande sacada dele não é apenas esfoliar de forma suave a superfície. Ele é um umectante natural. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele puxa a umidade para dentro das células superficiais. Ele hidrata enquanto esfolia. Ah, entendi. E o DMAE? Já o DMAE, ou dimetilaminoetanol, atua de uma forma bem diferente. Ele age estimulando a produção de acetilcolina. Que é um neurotransmissor. Exato, um neurotransmissor que melhora o tônus muscular e a firmeza da estrutura logo abaixo da pele.
Então você está literalmente fortalecendo a fundação e hidratando a superfície para que ela suporte o trauma que está por vir. Certo, fisicamente faz todo o sentido do mundo. Uhum. Mas o manual insiste muito que essa preparação também tem que ser psicológica e clínica. E aqui eu preciso confessar. Eu achei que a autora deu uma exagerada. Por que você achou isso? Uma das orientações da anamnese, que é aquela entrevista médica inicial, é mapear se o paciente fuma. Ah, o tabagismo. Sinceramente, por que a capacidade pulmonar ou o hábito de fumar de alguém importa para um ácido que vai ser passado na bochecha da pessoa? Importa de forma absoluta. Sério? Muito sério. Porque a cicatrização de um peeling médio ou profundo não acontece na superfície. Ela é sustentada de dentro para fora através da nossa rede vascular. Tá, e o cigarro atrapalha isso? Atrapalha demais. A nicotina e as toxinas do cigarro causam o que chamamos de vasoconstrição sistêmica. Elas estreitam os vasos. Exato. Elas estreitam o calibre dos vasos sanguíneos no corpo inteiro. E isso inclui, obviamente, os microcapilares do rosto. Aí, se o vaso sanguíneo está estreito, não chega sangue direito na área que foi ferida pelo ácido. Perfeito. Quando o ácido destrói o tecido, a pele vai precisar de um aporte massivo de oxigênio, de plaquetas e de nutrientes para reconstruir toda a matriz de colágeno. E se a pessoa fuma? Se a pessoa fuma, esse fluxo sanguíneo está severamente comprometido. O tecido pode literalmente sofrer necrose. A cicatrização atrasa enormemente e o risco de uma infecção oportunista dispara. Nossa, necrose no rosto, que loucura. É por isso que o manual é tão rigoroso com o pré-peeling. Não é só estética, a gente está falando de medicina intervencionista. Certo. Então, depois que o solo está perfeitamente nivelado, o fluxo sanguíneo está adequado e o psicológico está alinhado com os dias de vermelhidão e descamação que virão, chega a hora do ataque. A hora da verdade. Pois é. E a seção que detalha o arsenal químico é extensa. É uma química muito direcionada. Sim, super detalhada. O manual cruza o problema específico da pele com o tipo de ácido ideal. E eu queria focar em dois que são super populares para quem nos escuta, mas parecem agir de formas meio opostas: o ácido glicólico e o ácido salicílico. Ah, os clássicos. Como o profissional escolhe entre eles? Qual é a regra? A escolha aí reside basicamente na estrutura molecular deles e na forma como cada um interage com a água e com a gordura. Tá, explica isso. O ácido glicólico, que é derivado da cana-de-açúcar, é um alfa-hidroxiácido, ou AHA. A principal característica dele é que ele é hidrossolúvel. Ou seja, ele tem afinidade com a água. Isso, ele se dissolve na água. Então ele atua mais na superfície, já que a nossa pele tem aquela camada de gordura que bloqueia a água. Perfeito, você pegou o ponto. Ele age na superfície, dissolvendo o, digamos, cimento intercelular, aquele cimento que gruda as células mortas no topo da pele. Entendi. Ele é excelente para varrer aquela camada opaca, melhorar a textura geral e tratar linhas finas de expressão. E o salicílico? Bom, se o problema do paciente for uma acne severa, com aqueles poros entupidos de sebo e muita inflamação profunda, o ácido glicólico não vai ajudar tanto, porque ele não consegue entrar naquele poro cheio de óleo. A água e o óleo não se misturam. Faz sentido. Aí entra o salicílico. Exato, que é um beta-hidroxiácido. O salicílico é lipossolúvel. Ele ama a gordura. Ele ama gordura. Então, quando ele é aplicado, ele ignora a água da superfície e mergulha direto dentro do folículo piloso que está lá cheio de sebo. Caramba! Ele literalmente derrete aquela rolha de gordura e queratina lá dentro, desobstruindo o poro de dentro para fora. E ainda tem função anti-inflamatória, né? Sim, naturalmente. Então, é uma abordagem química que é totalmente guiada pelo meio no qual a substância consegue viajar, a água ou óleo. Isso é engenharia química pura. Mas olha só, aqui que eu fiquei genuinamente confuso com o material da Linda Borges. Por quê? A gente acabou de falar sobre ácidos sintetizados em laboratório que desentopem poros e dissolvem células com uma precisão matemática. Uhum. Mas logo na página seguinte, o manual dedica um capítulo inteiro a enzimas de frutas. Ah, os enzimáticos. Sim, mamão, abacaxi, figo. Eu juro, eu tive a impressão de estar lendo uma receita de salada de frutas no meio de um livro de química avançada. Pode parecer estranho mesmo. Se a gente tem ferramentas tão potentes e precisas como o glicólico e salicílico
Por que usar enzimas de abóbora? É que a biologia nem sempre aceita a força bruta, sabe? Principalmente quando a gente está falando de cor de pele. Cor da pele influencia na química? Totalmente. A resposta para o uso dessas enzimas de frutas está na escala de fototipos de Fitzpatrick. É uma escala que classifica a pele de 1 a 6 com base na quantidade de melanina. Tá. Os fototipos mais altos são as peles mais escuras. Isso. Os fototipos 5 e 6 correspondem às peles mais escuras. E a biologia dos melanócitos nessas peles é incrivelmente reativa. Melanócitos são aquelas células que fabricam a melanina, né? O pigmento que dá cor à pele e que protege a gente da radiação solar. Exatamente. Pense no melanócito como um polvo. Um polvo. Como assim? Imagina um polvo lá na pele. Quando ele percebe uma ameaça grave, seja uma radiação solar muito intensa do meio-dia ou uma queimadura química agressiva provocada por um ácido, o instinto de sobrevivência dele é disparar tinta. Ah, produzir muita melanina. Sim, produzir uma quantidade massiva de melanina para criar um escudo rápido. Então, se você aplica um ácido agressivo em uma pele de fototipo 6, você gera uma inflamação aguda para forçar a descamação, certo? Certo. E aí o polvo acorda. O melanócito entra em pânico. O resultado é o que chamamos de hiperpigmentação pós-inflamatória. A pele cicatriza, mas fica com manchas escuras severas e muitas vezes permanentes. Caramba, o tratamento vira o próprio problema. Exato. É um alarme biológico que você não pode simplesmente desligar com força bruta. E é aí que as frutas entram na história. Elas, enganam esse sistema de alarme. De forma muito elegante, sim. As enzimas como a papaína, que vem do mamão, a bromelaína do abacaxi e a ficina do figo, elas não causam uma queimadura de pH como os ácidos normais. O que elas fazem, então? Elas são proteolíticas. Elas simplesmente quebram as proteínas bem específicas que mantêm a pele morta grudada ali em cima. É um processo de digestão muito suave da superfície que não gera aquele pico de inflamação. Entendi. O polvo não acorda. O polvo não acorda. A pele morta vai embora, a renovação acontece, mas o sistema imunológico não entende aquilo como um ataque agressivo. Nossa, é uma diplomacia bioquímica, né? Ao invés de arrombar a porta com ácido, a enzima vai lá e abre a fechadura de mansinho. Perfeita analogia. Mas, seguindo a lógica do manual, o que acontece quando a diplomacia falha e o profissional quer deliberadamente causar um trauma maciço? Aí a gente muda completamente de nível. Porque a sessão seguinte me assustou um pouco. A gente entra no terreno dos peelings médios e profundos. E o texto descreve o uso do ácido tricloroacético, o famoso ATA. O ATA é bem conhecido. O manual diz que quando o ATA é aplicado em concentrações mais altas, a pele não fica só vermelha. Ela desenvolve um fenômeno chamado frosting, que se traduz literalmente como geada. O famoso frosting. A pessoa fica com o rosto branco, como a neve, instantaneamente. Eu li isso e pensei, a gente está congelando a pele com química? O que é esse branco, afinal? É uma reação incrivelmente visual e assusta quem vê pela primeira vez, mas não tem absolutamente nada a ver com frio ou ressecamento. Não. Não. O que está acontecendo ali é um processo chamado de desnaturação e coagulação das proteínas da pele. Desnaturação. Tá, traduz isso para mim. A melhor forma de visualizar isso é pensar num ovo cru. Um ovo? Isso. A clara do ovo cru, ela é transparente e bem fluida, certo? Sim. Isso acontece porque as proteínas ali dentro têm uma estrutura tridimensional específica. Mas, quando você joga essa clara numa frigideira quente a temperatura alta, quebra essas estruturas e as proteínas se emaranham e coagulam. E a clara fica sólida e branca. Instantaneamente. O ácido tricloroacético faz exatamente a mesma coisa na pele, só que usando um pH extremo no lugar do calor. Meu Deus! As proteínas das células da pele coagulam no exato momento em que o ácido toca nelas. Esse branco da pele é literalmente a proteína celular cozida quimicamente. Deixa eu ver se eu absorvi isso direito. O rosto da pessoa está, na prática, passando pelo mesmo processo químico de uma clara de ovo fritando. Bioquimicamente falando, sim. Nossa! É forte, mas é um parâmetro clínico vital. Como assim vital? Porque, diferente de outros ácidos que continuam afundando e derretendo a pele indefinidamente se você não limpar, o processo de coagular a proteína
consome energia reativa do ATA. Ele se autoneutraliza ao destruir camada de proteína. Ah, então ele meio que cria um freio para si mesmo. Exato. Então o profissional usa o nível dessa geada, desse frost, para medir a profundidade do dano. Entendi. Um frost em pontos esparsos indica que apenas a epiderme, que é a camada mais superficial, foi atingida. Agora, um frost muito denso e totalmente branco significa que o ácido destruiu toda a epiderme e já alcançou a derme papilar, lá no fundo. É de uma precisão cirúrgica, né? Totalmente. Mas o ATA não é o limite desse manual. E isso me levou a uma das partes mais extremas do texto. Eu encontrei a menção à fórmula bônus, o peeling de fenol light. Ah, o fenol. E as contraindicações listadas ali me deixaram de queixo caído. O texto proíbe categoricamente o uso em pacientes com arritmias cardíacas, doenças renais ou hepáticas. Uhum. Sinceramente, por que um procedimento na pele do rosto de alguém pode causar um ataque cardíaco? Porque o fenol quebra a principal regra dos peelings, que é o tratamento fica apenas na pele. Ele não fica. Não. Ele é uma molécula tão pequena e tão agressiva que permeia os tecidos mais profundos e cai diretamente na corrente sanguínea da pessoa. Ele viaja pelo corpo inteiro. Exatamente. Ele passa a ser um problema sistêmico. E quando o fenol chega ao coração através do sangue, ele interfere nos canais de sódio e potássio das células do músculo cardíaco. E o que isso causa? Isso bagunça completamente a condução elétrica do coração, o que pode disparar uma arritmia severa na mesma hora. Nossa, é muito perigoso. E não para por aí. Uma vez que o fenol está no sangue, o corpo precisa se livrar dessa toxina o mais rápido possível. E quem faz a filtragem são os rins e o fígado. Perfeito. Se a pessoa tiver um rim que não filtra 100%, o fenol se acumula no sangue até atingir níveis literalmente letais. Fazer um peeling de fenol exige exames de sangue muito detalhados e, dependendo da concentração, até monitoramento cardíaco por eletrocardiograma durante o próprio procedimento. Isso coloca tudo em perspectiva. A gente está falando de induzir uma necrose tecidual severa, desnaturar proteínas ao ponto de o rosto fritar e ficar branco e injetar um risco de toxicidade sistêmica no sangue. É um nível hospitalar de intervenção. Pois é. O trauma está feito, a bomba explodiu, e isso nos leva diretamente para a fase crucial que o manual da Linda Borges chama de o resgate. A fase mais importante. Porque eu imagino que a pele da pessoa, nesse momento exato, seja uma zona de desastre biológico, né? Com certeza. O procedimento na clínica dura lá seus 15, 20 minutos, mas o resgate e a cicatrização vão ditar os próximos meses da vida daquela pessoa. E o que acontece se der errado aí? Se você abandonar a pele nesse estado crítico, o corpo vai entrar num loop de inflamação crônica, gerando infecções seríssimas e cicatrizes deformantes. É preciso agir muito rápido. E a primeira coisa em muitos protocolos é desativar a reação química. O manual fala muito sobre isso com o ácido glicólico. Sim, o tempo de exposição é cronometrado. Ele diz que no minuto exato que o tempo programado acaba, o profissional precisa espalhar uma solução de bicarbonato de sódio no rosto do paciente. E isso me lembrou uma aula básica de química do colégio. Reação de neutralização. Exato. Aplicar uma base forte para neutralizar um ácido forte. O bicarbonato reage com o ácido, gera água e sal na superfície e corta a ação dele na mesma hora. É exatamente isso o mecanismo. Tá, e depois que o ácido está neutralizado, como você convence o corpo a não entrar em pânico total? O rosto acabou de ser queimado. É aí que entra uma modulação farmacológica pesada. Remédio mesmo. Remédio forte. O manual detalha o uso de corticosteroides orais, como a prednisona. Que é um anti-inflamatório esteroide. Sim, um imunossupressor bem potente. A lógica aqui é que a inflamação natural do corpo, que normalmente seria ótima para curar um cortezinho no dedo, é exagerada demais no caso de um peeling profundo. O corpo não sabe lidar com a extensão do dano. Exato. E se o corpo inflamar solto, sem controle, aqueles melanócitos, os polvos, entram em pânico e a pele enche de manchas definitivas. Entendi. Então a prednisona deprime temporariamente o sistema imunológico da pessoa
para que a cura aconteça de uma forma bem silenciosa e invisível por dentro. É como colocar um silenciador naquele sistema de alarme que a gente mencionou antes. Perfeito, um silenciador químico. E topicamente, no rosto em si. A lista de substâncias no livro é gigantesca. É um arsenal tópico para proteção. Tem gés com óxido de zinco que faz uma barreira física grossa. Alfa-bisabolol, que é extraído da camomila para acalmar a vermelhidão. Uhum. Mas teve um ingrediente que me chamou muita atenção lá no meio. Um negócio chamado drealine. O texto menciona que ele é derivado de levedura. O que fungos estão fazendo numa pele recém-queimada por ácido? O drealine é fantástico, na verdade. Ele é rico em beta-glucanos, que são extraídos lá das paredes celulares da levedura de padeiro mesmo. Tá, e o que eles fazem? Quando aplicados na pele muito machucada, esses beta-glucanos se ligam a receptores bem específicos das nossas células imunológicas locais, os macrófagos. Certo. E eles enganam esse macrófago. Eles ativam a resposta de reparação do tecido e estimulam a síntese de colágeno muito mais rápido do que o corpo faria sozinho. Você está hackeando a velocidade da cicatrização da pele. Exatamente. Hackeando as células de defesa. Incrível. Agora, olha só, se os tratamentos tópicos já parecem meio que ficção científica, a seção sobre manutenção a longo prazo tem um detalhe que me fez ler a página 2 vezes. Sobre a proteção solar? Isso. O manual recomenda veementemente uma fórmula protetora UV oral, mas quando você olha lá a composição, não são antioxidantes comuns, são bilhões de unidades de bactérias vivas. Os probióticos. Sim, probióticos, Lactobacillus johnsoni, Lactobacillus rhamnosus. Tomar bactérias no estômago para proteger a pele do rosto contra os raios ultravioleta do sol. É difícil de acreditar à primeira vista. Deixa eu ver se eu entendi a biologia da coisa. Como que o meu intestino afeta uma queimadura solar no meu rosto? Essa é, sem dúvida, a fronteira mais moderna da dermatologia. É o chamado eixo intestino-pele. Eixo intestino-pele. O dano que o sol causa na nossa pele não é só aquela queimadura térmica imediata que deixa vermelho. A radiação UV penetra nas células e gera uma tempestade invisível de radicais livres que causam um estresse oxidativo sistêmico no corpo. Tá, e aonde entram os probióticos? Quando você ingere essas cepas específicas de lactobacilos, elas vão lá e colonizam o intestino e começam a modular o sistema imunológico do corpo inteiro a partir dali. Então, as bactérias no intestino enviam uma espécie de sinal químico que diminui os marcadores de inflamação na corrente sanguínea? Precisamente. Elas fortalecem as defesas antioxidantes inatas do organismo. Isso, veja bem, não substitui de forma alguma o filtro solar tópico tradicional no rosto. Que continua sendo obrigatório, imagino. Obrigatório, com filtros físicos pesados e silicone. Mas esse probiótico atua como um escudo biológico interno. Uma segunda camada de defesa. Isso, porque uma pele que acabou de nascer após um peeling profundo não tem defesa nenhuma pronta. Se um raio UV atingi-la de jeito, o dano no DNA daquela célula bebê vai ser devastador. O microbioma intestinal equilibrado ensina o sistema imunológico a neutralizar esses radicais livres antes que eles destruam o colágeno que acabou de ser formado a tanto custo. Cara, é um ecossistema inteiramente interconectado. Totalmente conectado. O negócio começa com a ansiedade da pessoa numa anamnese, avaliando se ela fuma. Passa por desnaturar proteínas como quem frita um ovo com química bruta. E termina lá no cultivo de bactérias intestinais para criar resiliência solar. É uma jornada e tanto pelo corpo humano. Pois é. A nossa investigação de hoje nos levou por caminhos muito distantes do que a maioria das pessoas imagina quando pensa na palavra estética. A estética clínica avançada, pelo menos como ela é descrita aqui no manual da Linda Borges, não tem absolutamente nada de superficial. Não mesmo. É manipulação celular pesada. É destruir tecidos sob extremo controle para forçar o nosso organismo a construir uma versão estruturalmente mais densa, mais lisa
e biologicamente mais jovem de nós mesmos. E o nível de controle molecular que essas fórmulas magistrais exigem só prova o quanto o nosso corpo é uma máquina incrivelmente reativa e altamente adaptável. O dano induzido é basicamente a linguagem que a pele entende para gerar um novo colágeno, mas e aqui eu trago um ponto para a gente pensar se olharmos para isso com uma lente um pouco mais ampla. Surge uma questão biológica que não quer calar na comunidade científica. Qual questão? Nós sabemos que o nosso corpo tem limites genéticos e fisiológicos que são finitos para a replicação e regeneração das células. Ah, claro, o famoso limite de Hayflick. As nossas células não podem se dividir para sempre. Elas envelhecem. Exato, o limite de Hayflick. Então, ao submetermos a pele repetidamente a esses ciclos de estresse químico intenso com inflamação, necrose, reconstrução forçada só para apagar algumas linhas de expressão ou manchas, será que nós estamos realmente prolongando a juventude daquele tecido? Ou será que estamos forçando a pele a viver em um estado crônico de sobrevivência de emergência e, de certa forma, acelerando o relógio celular dela? Uau! É como colocar fogo na floresta para que as novas árvores cresçam rápido. Funciona brilhantemente no curto prazo, né? A floresta fica verde, bonita e nova. Mas se você continuar queimando o terreno de propósito a cada poucos anos, será que eventualmente o solo esgota todos os seus nutrientes? Será que a gente está gastando o orçamento de regeneração da nossa pele muito mais rápido na tentativa de parecer mais jovem agora? E essa é a grande fronteira ética e biológica que a ciência estética do futuro terá que responder. Até que ponto o trauma compensa a renovação? Essa é uma daquelas perguntas que ficam ressoando muito depois que o procedimento acaba e a pele descasca. É irônico pensar que a busca implacável por preservar a pele exija que a gente tenha a coragem de destruí-la primeiro, né? Muito irônico. Enfim, fica essa reflexão profunda para todos que nos acompanharam nessa jornada celular de hoje. Um abraço para quem nos ouve e até nossa próxima investigação profunda.